A tecnologia é hoje um dos mais importantes fatores de transformação das sociedades. A introdução de novos métodos ou produtos de tecnologia sofisticada acarreta repercussões, muitas vezes imprevisíveis, na estrutura da sociedade em que são inseridas. São bastante conhecidos, por exemplo, os efeitos da disseminação de meios de comunicação, como o rádio e a televisão sobre a cultura, os hábitos e mesmo a linguagem das populações de regiões menos desenvolvidas. Assim, a introdução de novas tecnologias deverá ser avaliada, considerando, além dos aspectos técnicos, econômicos e políticos envolvidos, as possíveis implicações sociais dela decorrentes. Estes aspectos são da maior importância, particularmente no caso de tecnologias estrangeiras, cujo desenvolvimento se verifica sobre bases econômicas e culturais diferentes das encontradas nos países que recebem a tecnologia. Na região do Alto Xingu, viviam os índios Camaiurá. Sua economia primitiva, estabelecida há centenas de anos, baseava-se na caça e na pesca e na produção de peças de cerâmica que eram comercializadas com outras tribos da região. Feliz em sua relação com a natureza, a tribo permanecia imutável em seu modo de viver. Certo dia, Cari, um jovem caçador, regressou com uma novidade que iria transformar o destino da tribo. Caçando para além do Igarapuaçu, encontrou um grupo de comerciantes brancos que estabeleciam um posto comercial e ali realizou com eles uma grande troca. Negociou seu colar de pedras brilhantes e mais as peles de jacaré que trazia, em troca de um longo pau de fogo que servia para matar animais com facilidade e a grande distância, mesmo os macacos que se balançavam nos galhos mais altos. E ali mesmo, sem demora, demonstrou o grande poder de seu velho fuzil, provocando o espanto da tribo. Logo se estabeleceu um intenso relacionamento comercial e o fuzil foi sendo introduzido na tribo, produzindo uma radical transformação em seus métodos de caça, apesar dos protestos do cacique, que preferia o método tradicional do arco e flechas. No princípio, muitas balas foram desperdiçadas e até mesmo o índio Cari feriu um pé, antes que fosse por todos dominado o uso das armas de fogo. No fim de algum tempo, depois de muito barulho e de muitos macacos apavorados, os índios já atiravam com bastante precisão. O velho cacique continuava não gostando nada daquilo. Não via com bons olhos o abandono dos antigos métodos de caça. Após a morte do velho cacique, desapareceram os últimos receios dos mais conservadores. A própria arte de produzir bons arcos, de que a tribo tanto se orgulhara no passado, entrou em decadência e logo desapareceu. Com o tempo, os comerciantes brancos ampliaram suas atividades a outras tribos da região e logo a quantidade de pedras e peles necessárias à aquisição de balas e fuzis aumentou. As pedras brilhantes, outrora colhidas ao acaso pelas margens dos igarapés, passaram a ser procuradas com ansiedade, porém a cada dia tornavam-se mais escassas. A cerâmica passou a ser introduzida nas relações de troca e assim, em pouco tempo, toda a tribo se viu envolvida em intensa atividade.
Os meninos já quase não brincavam, passando todo o tempo nos igarapés à procura das escassas pedras brilhantes. As mulheres empenhavam-se na produção de potes e vasilhas. E os caçadores aprofundavam-se cada vez mais nas matas à procura de pedras. O tempo livre que se ganhou no princípio pelo fato de se poder caçar mais rapidamente com um fuzil, logo foi perdido. A tribo andava triste. Em certa noite, o pajé teve uma visão. Maíra estava zangada com os índios pelo abandono de seus antigos costumes e assim escondia a caça e atormentava a tribo. Os índios, impressionados, deixaram de lado os fuzis e tentaram retornar aos arcos e flechas, mas decepção. Depois de tanto tempo, nenhum deles era capaz de utilizá-los corretamente. Foram tempos duros para os Camaiurá. Houve fome e logo se verificou que era impossível voltar ao passado. O fuzil era necessário à própria sobrevivência da tribo e não havia outro remédio senão trabalhar para pagar o preço exigido pelos brancos. Os índios perceberam então sua dependência em relação aos estrangeiros. Não eram mais capazes de assegurar a alimentação da tribo com seus próprios meios. Cada vez que o fornecimento de munição fosse suspenso, haveria fome. Transposta a situação desta fábula para o contexto de uma sociedade moderna, verificamos que existe uma série de serviços e produtos indispensáveis à sociedade e que estão, portanto, diretamente ligados à sua segurança básica, como a produção de alimentos, roupas, serviços de transporte, comunicações, saúde, educação e defesa. Entre estas, inclui-se ainda a atividade de processamento de informações. O uso dos computadores vem se generalizando rapidamente. Na sociedade moderna, sob vários aspectos, as máquinas de processamento eletrônico de informações podem ser comparadas a uma arma que utilizamos para aumentar a produtividade de nossa atividade econômica. E conforme vimos na história da nação indígena, há dois aspectos a considerar quanto à tecnologia da computação: sua utilização e sua concepção e produção. Quanto à utilização, acreditamos ser suficiente lembrar que os gastos com a computação situam-se já em torno de 1% de nosso produto interno bruto. Isto em um país de recursos escassos, face aos seus enormes problemas e prioridades, só se poderá justificar na medida em que tal investimento reverta em reais benefícios para a sociedade. Computadores mal utilizados apenas oneram os custos de produção das empresas e, por conseguinte, oneram a sociedade como um todo, que, em última instância, paga por essa ineficiência. Quanto à concepção e produção desses equipamentos, podemos hoje afirmar que toda nação que não dispuser de eficientes recursos nesse setor será incapaz de acompanhar o ritmo do desenvolvimento internacional. Tal o impacto causado por essa tecnologia nos processos de produção. Vários esforços vêm sendo desenvolvidos no sentido de dotar o país de capacitação própria na produção desses equipamentos
que, devido à sofisticada tecnologia envolvida, são bastante dispendiosos. Portanto, ao utilizarmos os serviços de um computador, deveremos preparar-nos para extrair dele o máximo benefício. O domínio dessa tecnologia e sua utilização consciente criarão benefícios que reverterão finalmente a toda a sociedade nacional.